Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma semana na IBD Online com o desejo de estudarmos a Palavra de Deus e aprendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para falar para nós nesse tempo, né? Querendo ou não, semana passada nós já tivemos um tempo, eu espero que de alguma maneira você foi abençoado de alguma maneira, e eu quero que nesse momento também, da mesma maneira, você possa pegar um papel aí, uma caneta na sua casa, onde você estiver, ou anotar no celular, porque nós vamos aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor hoje, olhando para mais uma parábola. Semana passada nós estudamos sobre o rico insensato, a parábola do rico insensato, e hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos, né? Só para relembrar um pouquinho, né, o que é realmente uma parábola, né? Jesus, ele conhecia a natureza humana e por isso ele contou muitas histórias. Ele tomava as experiências do cotidiano para explicar verdades espirituais que desejava que os discípulos pudessem colocar em prática. Se nós formos trazer para o nosso contexto, as parábolas usam experiências do dia a dia para explicar verdades bíblicas que Deus quer que coloquemos em prática. É dessa maneira que você consegue ler a palavra de Deus e principalmente quando você olha para uma parábola, você consegue aplicar na sua vida. Eu queria desafiar você agora a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 25, se conecte aí. Eu quero ler a parábola dos talentos, que fica ali no versículo 14 de Mateus capítulo 25. Tá? Eu quero ler, acompanhe comigo, eu vou ler toda a parábola, ok? Para depois a gente conversar um pouquinho, tirar alguns ensinamentos daquilo que essa parábola tem para nós, para a gente poder conversar um pouquinho hoje, tá certo? O texto nos diz assim, a parábola: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto o que não semeei? Então devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no a quem tem 10, pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Finaliza aqui no versículo 30 de Mateus capítulo 25. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos esclarecer aqui dessa parábola é que o talento que é dito aqui nessa parábola não é o talento onde normalmente nós temos o costume no sentido de habilidades e dons daquilo que nós recebemos, ok? O talento aqui que a parábola nos traz era uma espécie de uma peça de ouro, de prata, que tinha muito valor na época. Né? Alguns estudiosos, e lendo, a gente pode perceber que se fôssemos trazer para a realidade do dia de hoje, esse valor poderia ser em média de 40 a 60 mil reais. Então, era muito valioso. Né? Era um talento, uma moeda que ele recebia, que tinha de fato muito valor. Né? Mas, apesar desse talento compartilhado no texto ser em relação a dinheiro, nós podemos tentar perceber na interpretação do texto, da história dessa parábola, e entendemos que Jesus Cristo é esse Senhor, esse homem que entregou os talentos e nos entrega de fato coisas muito preciosas, valiosas.
Você consegue perceber hoje na sua vida aí o que é que Ele já te entregou de precioso, de valioso? Queridos, talvez os dons que nós temos, as habilidades que nós temos, a capacidade que Ele nos deu de interpretar e fazer tantas coisas, né? As oportunidades que nós temos no dia a dia, queridos, são tantas coisas que o próprio Senhor nos entrega, né, para usarmos e multiplicarmos para a nossa vida e principalmente no reino dEle. O porquê que o Senhor realmente dá para nós talentos? Se nós formos parar para entender um pouco da interpretação, colocamos um pouco na nossa rotina do dia a dia, né? Ele nos dá para multiplicarmos em nossas vidas. Ele nos entrega para que a gente possa aplicar e a gente possa crescer com isso. A gente possa amadurecer com isso e a gente possa multiplicar na nossa vida. Mas Ele nos entrega também para multiplicarmos em seu reino. Para aquilo que nós temos, para tudo aquilo que Ele nos deu e nós temos como responsabilidade em nossas mãos, nós possamos aplicar isso também em prol do seu reino. Né? E nada melhor do que pensar dessa maneira num tempo em que nós estamos vivendo. Nós conversamos um pouquinho semana passada na parábola do rico insensato, justamente, né, tirando aquele sentimento egoísta de não guardarmos só para nós, mas aquilo que nós temos refletimos na vida do próximo. E hoje, quando nós olhamos para a parábola do talento, justamente de que maneira nós estamos aplicando aquilo que nós recebemos e temos aquilo que o Senhor confiou a nós, nas nossas vidas, e de que maneira que nós estamos multiplicando isso no reino do Senhor. Mas por que o Senhor contou essa parábola? Por que Jesus contou essa parábola? O significado da parábola dos talentos, ele tem duas questões muito específicas. Uma é a questão da responsabilidade com aquilo que foi entregue, o talento que foi entregue. E outra é a prestação de contas. Que no caso aqui, a parábola dos talentos, ele pertence a uma série de exortações, o próprio Jesus falando em relação à sua segunda vinda, né? Trazendo um ensinamento muito claro, é uma ilustração. E se você for olhar para o livro de Mateus, no capítulo 24, no capítulo 25, ele vai falar 4 parábolas, que diz respeito justamente da segunda vinda dele. A primeira parábola diz respeito ali ao escravo fiel e sensato. Logo após, ali no capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. Aí depois vem a parábola dos talentos. E por fim, a parábola das ovelhas e dos cabritos. E ele traz muito essa questão da resposta do sinal da sua segunda vinda. E uma coisa que nós podemos ter, e o meu desafio já deixo como tarefa aí para você, depois desse nosso tempo, leia essas 4 parábolas, leia todo o contexto daquilo que o próprio Senhor está falando e contando nessas parábolas, mas ele deixa muito claro algumas características que identificariam aqueles que eram os seus verdadeiros seguidores. Quem separaria daqueles dos verdadeiros dos falsos seguidores de Jesus. Legal, eu queria tirar rapidamente 3 lições da parábola dos talentos. Né? A primeira lição que eu queria tirar, com essa leitura que nós fizemos, é que Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade. Você concorda com isso? Você concorda que Deus nos dá talentos conforme a nossa capacidade? Na parábola, os 3 homens eles ganharam quantidades diferentes. E fala aqui que segundo a sua capacidade, né? No versículo 15 ele fala, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um conforme, de acordo com a sua capacidade. E ele entregou e foi para a sua viagem. Né? O interessante é que ninguém recebeu pouco. Apesar de talentos diferentes, né? Independente da quantidade, até aquele que recebeu 1 talento, ele recebeu algo muito valioso. Como nós já vimos ali, né, que o talento era algo muito valioso, independente, ele recebeu para que de alguma maneira pudesse frutificar esse talento. Queridos, e quando nós estamos nesse momento, nessa fase, nesse tempo de vida, de quarentena, né, eu creio que nós precisamos parar de questionar se nós temos muito, se nós temos pouco, e nós precisamos perceber o que é que nós temos nas nossas mãos. Quantos talentos nós temos nas nossas mãos e de que maneira nós estamos administrando esses talentos, de que maneira nós estamos fazendo com que esses talentos eles sejam bem usados para a honra e glória de Deus. E quando nós entendemos que Deus ele nos dá conforme a nossa capacidade, nós precisamos entender ainda mais que tudo aquilo que Ele nos deu é suficiente para a gente poder ter a melhor vida que Ele separou para cada um de nós.
Por isso que até mesmo aquele sentimento egoísta que muitas vezes a gente, puxa, eu precisava de mais. Ou aquele sentimento, né, de avareza, eu precisava de mais. Por que ele não me entregou o mais? Mas quando nós realmente entendemos que o Senhor nos dá conforme a nossa capacidade, nós podemos entender que Ele nos deu, de fato, tudo aquilo que nós precisamos para ter o melhor dessa vida. Para caminhar da melhor maneira, crescendo, trazendo crescimento para a nossa vida e honrando, trazendo crescimento para o reino também. Então, uma pergunta que eu queria deixar, já para a gente poder compartilhar no nosso tempo, nosso bate-papo aqui, você consegue identificar tudo que o Senhor já te entregou? Na sua vida, se você fosse hoje agora fazer uma lista de todas as responsabilidades, todos os talentos, pensando nessa questão de valiosidade daquilo que o próprio Senhor te entregou, você consegue fazer uma lista? Faça aí uma lista. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, o texto fala assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E eu acho interessante quando Paulo fala assim, vocês transbordem, é justamente isso, que não fica só preso a nós, mas a gente possa multiplicar. E foi o que aqueles 2 servos fizeram, eles multiplicaram, eles transbordaram, sabendo que ele é poderoso para fazer tudo aquilo que de fato é necessário para as nossas vidas. Então, você consegue perceber aquilo que o próprio Senhor já te deu de valioso, que é valioso para a sua vida? O segundo ensinamento que eu queria deixar, para a gente pensar um pouquinho nessa parábola, a parábola dos talentos, é: Deus deseja que multipliquemos os talentos que Ele nos dá. Eu creio que esse é um desejo muito claro. Todos os 3 homens que receberam os talentos, eles foram cobrados por aquilo que eles fizeram com o que eles receberam, né? Receber talentos é também receber responsabilidade. Quando você recebe algo e esse algo é direcionado, olha, cuide para mim, você tem uma responsabilidade. Né? O último, apesar de ele ter conservado o talento, apesar de ele ter guardado, de ele não ter multiplicado, né? O Senhor ele vem e traz de alguma maneira um crescimento para ele, traz um direcionamento. No dicionário, quando eu olho ali para o versículo 20 a 21, né, o texto fala assim, ó: o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do meu Senhor. Ele fala sobre fidelidade aqui. Se nós formos procurar no dicionário, fidelidade é constância nos compromissos assumidos. Eu acho importante isso, nessa questão da constância, porque nós estamos vivendo num tempo de crise, onde muitas vezes essa rotina que às vezes é um pouco mais parada do que no normal, faz a gente ser inconstante, né? Será que nós estamos sendo fiel nesse tempo de crise? Nos compromissos que nós assumimos antes da crise, antes da quarentena, será que nós estamos sendo fiéis? Parece contraditório pensar em como nós podemos multiplicar aquilo que o Senhor nos deu nesse tempo de crise. Mas, queridos, vamos tentar pensar, quando a gente pensa na nossa família, como é que eu faço para multiplicar aquilo que eu tenho, para fazer com que, de alguma forma, eu proporcione um tempo saudável, um tempo onde seja bom, talvez memoriais onde eu vou poder lembrar dessa fase e pensar em coisas boas. Né? Semana passada, eu tive uma experiência com o João, meu filho de quase 4 anos, onde ele falou: papai, vamos fazer um piquenique lá fora? Eu moro no condomínio, num apartamento, e nós pulamos a sacada, eu moro no primeiro andar ali, no térreo, e nós fizemos um piquenique ali no gramado. E foi um marco para ele, e foi um marco para mim também. Eu estou tentando, de alguma maneira, fazer com que esse momento eu crie memoriais, para entender que o Senhor não está permitindo esse momento à toa. Eu não quero passar em branco, mas eu quero olhar de uma maneira positiva. Vamos pensar, quando nós olhamos para o nosso pequeno grupo, de que maneira nós podemos multiplicar aquilo que nós temos? Talvez chamando alguém para se conectar essa semana com a gente, convidando alguém, de alguma maneira, desafiando algumas pessoas, talvez que já não estavam vindo no nosso pequeno grupo, e falar: uau, agora online talvez essa pessoa venha, eu vou convidar essa pessoa. É dessa maneira, queridos. Talvez
Você pensar nos seus colegas de trabalho, os amigos, que antes você já falava do amor de Cristo Jesus, no almoço, num tempo de café, e hoje talvez você vai poder usar a tecnologia, pegar o seu celular e falar, eu vou multiplicar aquilo que o Senhor me deu, e eu vou, de alguma maneira, usar desse tempo e deixar marcas, e fazer com que, de alguma maneira, isso que o Senhor me deu, que é tão valioso, que é poder compartilhar do amor dele, que é poder administrar a família, que é poder, de alguma maneira, participar de um pequeno grupo online, e eu vou multiplicar, e eu vou fazer com que isso dê frutos, eu vou fazer com que isso, de alguma maneira, eu cresça e possa servir para o reino de Deus. Então, a pergunta que eu deixo para esse momento também de bate-papo, que a gente vai conversar um pouquinho, na sua realidade, como é que você pode multiplicar tudo aquilo que o Senhor já te deu? Na sua realidade, o que você está vivendo? Talvez você está em home office, você está 100% dentro de casa. Como é que você vai multiplicar dentro da sua família algo que seja positivo, algo que vocês possam crescer e deixar um marco positivo? Enfim, na sua realidade, o que você tem percebido e que pode ser multiplicado na sua vida e aplicando no reino de Deus? Queridos, e o último ensinamento que eu deixo tem a ver em relação à prestação de conta. Deus nos cobrará pelo que fizemos com os talentos. Deus nos cobrará. E queridos, quando nós recebemos, de fato, como eu já falei, nós somos cobrados por isso, de alguma maneira. Né? Nós somos cobrados. E quando eu olho no versículo 25, 26, ele fala assim, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento. Ele está falando sobre o último servo que, ao invés de multiplicar, ele escondeu, ele enterrou o talento. Né? E no versículo 28, fica algo muito marcado que me impressiona até mesmo, a forma como Jesus compartilha essa parábola. Ele fala, tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Qual é o ensinamento que você consegue perceber? Vai compartilhando aí no chat, vai compartilhando, porque tudo isso é crescimento para a gente conseguir perceber alguns insights de quanto nós lemos a palavra do Senhor e isso traz crescimento para a gente. Mas aqui fica muito claro a forma como o próprio Senhor Jesus está querendo dizer que Ele está indo, mas Ele voltará. Né? O texto, se nós formos olhar para a parábola, tem um homem que ele foi viajar e deixou talentos. Ele confiou a 3 servos seus talentos. De um homem que ele, após algum tempo, e a palavra de Deus fala depois de muito tempo, ele retorna e ele pergunta sobre os talentos. E aí, o que vocês fizeram com esse talento? Então ele se preocupou. Ele perguntou, ele estava atento àquilo que ele entregou. Ele não estava à parte daquilo que ele entregou. Mas ele estava atento, tanto é que ele chegou e perguntou para os servos, e aí, o que vocês fizeram com o talento? Né? E também mostra de um homem que foi justo, ele honrou de alguma maneira, a gente pode ver a forma como ele honrou aqueles 2 servos que multiplicaram. E quando nós pensamos na nossa realidade, no nosso Senhor, que Ele foi, aquele que foi, e que um dia voltará, né? Ele não nos deixou sozinhos aqui. Né? A palavra de Deus, ele diz que ele deixou algo muito precioso, que é o Espírito Santo. João 14,16 fala, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estarem com vocês para sempre. Até que eu retorne. Mas enquanto Ele não retorna, enquanto Ele não volta, a pergunta que fica é, o que você está fazendo com aquilo que é da sua responsabilidade? O que você está fazendo? Enquanto o nosso Senhor não retorna, o que é que você está fazendo com os talentos que Ele te deu? Com aquilo que Ele te confiou? E queridos, a parábola dos talentos, ela nos deixa um alerta em relação àquilo que nós fazemos na administração dos talentos. A forma como eu e você administramos aquilo que o próprio Senhor nos deu como responsabilidade. E nós não podemos achar que a improdutividade será tolerada. Nós podemos ver a forma como Jesus contou essa parábola falando sobre o servo que foi mau, o servo que não soube administrar, o servo que, por medo, ele guardou o talento. Por medo, ele não administrou de uma forma sadia. Queridos, esse é um tempo de nos reinventarmos. Eu creio de todo o meu coração que todo cristão, sem exceção, todo cristão, ele tem um chamado específico para servir o reino de Deus e edificar a igreja. Eu não tenho dúvida disso.
Alguns já têm certeza, já têm convicção do que é esse chamado, outros precisam ainda buscar. E por isso quando nós estudamos a palavra, por isso quando a IBB ela promove o CFI, tantas matérias, para que a gente possa crescer e descobrir o nosso chamado dentro do reino de Deus, para poder servir as pessoas e a sua igreja, edificar o reino de Deus. É justamente sobre isso. O que eu e você nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. E o que eu gostaria que nós conversássemos agora, no bate-papo, eu queria de alguma maneira interagir junto com vocês, como estamos nesse tempo de crise administrando tudo aquilo que o Senhor nos deu. E aí, compartilha comigo aí, fala aí no chat, eu quero de alguma maneira interagir junto com você, compartilhar junto contigo, e eu quero que de alguma maneira essa parábola, esse texto, esse tempo, onde a gente está realmente buscando na presença do Senhor e aprendendo com as parábolas de Jesus, eu quero que de alguma maneira você saia hoje edificado na presença do Senhor e desafiado a viver o novo de Deus, a viver um novo tempo, a realmente a entender que aquilo que o Senhor te deu, você pode multiplicar e você pode não só crescer com isso, mas você pode abençoar o reino de Deus e as pessoas, tá bom? Eu quero conversar com você agora, compartilha comigo algumas coisas aí e a gente vai finalizar esse tempo, né, compartilhando. Eu quero fechar algumas questões aqui junto com vocês, tá bom, queridos? Deus abençoe. Eu deixei algumas perguntas, até uma lição de casa ali, né? A questão de fazer a lista, né? De alguma maneira, você identificar aquilo que o próprio Senhor já te entregou, né? Olhando para essa parábola do talento, quando eu estava estudando ela e percebendo de que maneira Deus estava falando naquele momento, através dessa parábola, Jesus contando essa parábola, e de fato, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi: Senhor, quantos talentos o Senhor já me deu? Né? E dentro desses talentos, o que é que eu já fiz com esses talentos? Né? De que maneira eu administrei esses talentos? De que maneira eu usei esses talentos para mim mesmo, meu crescimento, em prol do reino do Senhor? Então, quando eu falo, eu desafio você a pensar nisso, é justamente isso. Talvez você vai pegar um papel e você vai fazer uma lista ali realmente, né? De tudo aquilo que o Senhor já te entregou. E quem sabe você vai poder, ali mesmo no papel, compartilhar ali e marcar: puxa, isso aqui eu consegui multiplicar, puxa, isso aqui faltou, né? Então esse é o desafio que eu deixei para vocês. E também fiz uma pergunta, né? Pensando na sua realidade, como você pode multiplicar tudo aquilo que ele já te deu? Né, pensando na sua realidade, talvez a sua família. Eu dei exemplo ali, né, da família, do líder do pequeno grupo, ou você que participa de um pequeno grupo, num amigo que você compartilhava da palavra de Deus. Quais são os talentos que o Senhor te deu que você consegue multiplicar nesse tempo, nesse momento de crise que nós estamos vivendo no mundo, onde você pode ser bênção na vida das pessoas, né? Tem um versículo, versículo 26 da parábola, que me chama muito a atenção. Né? Se você ler todo o contexto, e principalmente nesse momento aqui, onde o último servo que recebeu um talento, né? ele se justifica ali, né, para o senhor dele ali, né? Aí o Senhor responde no versículo 26, o servo mau e negligente: você sabia que eu colho aonde eu não plantei e junto aonde eu não semeei. Né? O que ele está querendo falar? O que eu percebi aqui? Para mim deixa muito claro que mostra que Deus é um Deus que prospera. Deus é um Deus que cabe, de uma maneira, cabe a nós pararmos para perceber o quanto Ele faz as coisas acontecerem, muitas vezes de maneira inesperada, daquilo que nós não esperávamos. Né? Se nós formos parar para pensar, até mesmo da parábola da semana passada, do rico insensato, a forma como aquele rico, que Jesus contou aquela parábola, que aquela pessoa prosperou, né? Da parábola ela prosperou, aquele homem prosperou, que ele queria montar outros celeiros, ele queria destruir um para montar outros celeiros, para poder guardar a sua riqueza. Mas não é dessa maneira que Deus nos faz prosperar, mas é justamente no sentido de que Ele cuida. Ele nos dá, e aí voltando para aquele ponto, no primeiro ponto, onde Ele nos dá conforme a nossa capacidade. Então nós temos, os talentos que nós temos é conforme a nossa capacidade, e aquele homem distribuiu para aqueles servos
conforme a capacidade de cada um, né? E o próprio Senhor cuida da gente, Ele realmente de alguma maneira nos sustenta e faz de alguma maneira prosperar cada vida conforme realmente o cuidado dEle, o desejo dEle, né? Aí podemos lembrar de Efésios 3:20, que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dEle, que opera, né, através das nossas vidas. Queridos, qual é o ensinamento que você tem aí? Fala aí, fala no chat aí, compartilha aí no Facebook, compartilha no YouTube se você está assistindo. Algumas lições nós podemos tirar aqui, né? Eu compartilhei 3 lições, né? A primeira, aonde Deus dá talento conforme a nossa capacidade, né? Então você recebe conforme a sua capacidade, e quando nós olhamos para o talento daquilo que o texto está nos falando, é algo muito valioso, né? Então o que é de valioso que o Senhor já te entregou, né? Deus, Ele deseja que a gente venha multiplicar. Então legal, eu recebi esse talento, eu estou com esse talento em minhas mãos, na minha vida. O que é que eu estou fazendo para multiplicar isso na minha vida e no reino, em prol do reino também, né? E de alguma maneira, quando nós olhamos para o propósito da parábola, onde fala de um senhor que está voltando, ele vai prestar conta, né? Então ele vai cobrar por aquilo que nós fizemos com o talento que ele nos deu, né? Então, algumas outras questões que nós podemos ver é que essa parábola ensina de um Deus que não é injusto, ele é justo. E a justiça de Deus prevalece de alguma maneira muito clara nas nossas vidas. Se você parar para perceber hoje, daquilo que você tem, daquilo que você é, da pessoa que você se tornou, Deus é um Deus justo. E por conta da justiça dele, ele formou você do jeito que você é hoje, né? A parábola dos talentos ensina também que nada daquilo que nós temos pertence a nós mesmos, né? Se nós temos o que temos, por mais que foi por suor nosso, por mais que foi por conquista nossa, nós precisamos reconhecer que vem dele. E isso é dele, é para a honra e glória dele. Não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, não é para apenas a nossa satisfação, mas de alguma maneira, quando ele quer que nós multipliquemos, ele mostra e deixa muito claro que aquilo que nós temos hoje não pertence nada a nós mesmos, mas é para ele, para a honra e para a glória dele. E algo também que me chama a atenção é que essa parábola, ela ensina que o pouco é muito. Até aquele servo que ganhou um talento era tão valioso quanto aqueles que ganharam mais talentos. A questão não é quem ganhou mais ou quem ganhou menos. É o que eu estou fazendo com o que eu tenho nas minhas mãos. Legal? E aí, compartilha aí. Compartilha se você percebeu alguma coisa que chamou a atenção para você, se você de alguma maneira percebeu algo que eu não compartilhei aqui. A ideia é eu poder interagir junto com você. Se você quiser, compartilha aí, né, um testemunho, uma pergunta, né? Eu deixei também uma pergunta base para o nosso bate-papo aqui, né? Que é: como estamos nesse tempo de crise administrando o que o Senhor nos deu? Porque nós estamos vivendo um tempo de crise, né? Tantas situações que nos preocupam às vezes, que de fato nos mostram que não estamos no controle, né? Em relação ao próprio salário da empresa, ou aquela pessoa que já perdeu o emprego, ou aquele autônomo que não tem cliente vindo, e tantas outras situações que nos deixam preocupados, que nos faz parar e pensar: legal, como é que eu vou administrar o que eu tenho? Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que abrir mão do quê? Então são diversas situações que de alguma maneira, quando nós olhamos para a parábola, principalmente a parábola dos talentos, nos faz parar para perceber um pouquinho de que maneira que eu e você nós estamos administrando. E algo que me chama a atenção, que para mim é a chave da parábola dos talentos, quando eu aplico na minha vida, é que tem um objetivo muito claro. Quando o Senhor me dá um talento, quando Ele direciona algo para a minha vida, Ele deseja que eu multiplique isso na minha vida, que eu possa crescer com isso, que eu me satisfaça de maneira muito clara com tudo aquilo que Ele me deu, sim, mas que eu também aplique isso no seu reino, que eu multiplique isso para o reino de Deus, que eu faça isso que eu mostre de uma maneira muito clara que o reino dele é grande, o reino dele é poderoso, e eu vou fazer tudo isso para a honra e para a glória dele. Legal? Queria orar nesse momento, se você puder aí mesmo onde você está, fechar seus olhos, colocar sua vida diante de Deus, e falar ao Senhor: Senhor, eu quero que os talentos que o Senhor me deu,
Eu quero que todos esses talentos, tudo que o Senhor me deu, que são valiosos, eu quero que transborde na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero que, de alguma maneira, não só eu seja abençoado, mas pessoas que estão ao meu redor possam ser abençoadas também. Fale isso ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque quando nós estudamos a Tua Palavra e nós conseguimos perceber, Pai, que a influência dos princípios, daquilo que a Sua Palavra nos desafia a viver, fazem toda a diferença, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, singular, num tempo de crise, um tempo onde de fato nós percebemos que não temos o controle do amanhã e nos faz lembrar que existe um Deus todo-poderoso, um Senhor que um dia foi e deixou o Espírito Santo para nós, para nos conduzir, para nos direcionar e que um dia voltará e realmente prestará conta, Deus, e nós queremos, em tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tudo aquilo que nós conquistamos através do Senhor, que pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas através disso também. Deus, toma a Tua igreja nesse tempo, Pai, que possamos perceber onde nós podemos multiplicar, seja dentro da nossa casa, na nossa família, seja num pequeno grupo, Pai, convidando alguém para se conectar conosco durante essa semana, no nosso pequeno grupo. Oh Deus, seja onde for, que possamos ter a sensibilidade de perceber de que maneira que nós possamos multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Eu te louvo, te agradeço, entrego cada um que está participando agora, que vai assistir essa aula depois, eu entrego em Tuas mãos e oro assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por compartilhar esse momento junto com a gente. Tá certo? Que Deus abençoe. Até mais.